seu poder começou a cessar e, assim, tornaram-se exauridos de seu poder. E sua luz, que estava em sua região, cessou e seu reino foi destruído e o universo foi rapidamente elevado. Quando eles perceberam isto naquele momento e quando ocorreu o número do código de Melquisedeque 165, o depositário da luz, então, este surgiu e foi para o meio dos regentes de todos os éons e para o meio de todos os regentes da providência e da esfera, e colocou-os em alvoroço e fez com que abandonassem rapidamente seus ciclos. E, imediatamente, eles se afligiram e lançaram o poder para fora de si, pela respiração de sua boca, pelas lágrimas de seus olhos e pelo suor de seus corpos. Os regentes devoram sua matéria para que as almas não possam ser feitas. E Melquisedeque, o depositário da luz, purificou-os, como faz constantemente, levou a luz deles para o tesouro de luz, e todos os regentes dos éons, da providência e da esfera tomaram a matéria de seu refúgio, devorando-a, não permitindo que ela seguisse e se tornasse almas no mundo. Eles, então, devoraram sua matéria, para que não se tornassem impotentes, exauridos e seu poder cessasse e seu reino fosse destruído, mas para que pudessem atrasar e demorar bastante tempo até o término do número de almas perfeitas que deverão ficar no tesouro de luz. 27. Os regentes dos éons, da providência e da esfera continuaram a agir desta maneira, voltando-se sobre si mesmos, devorando o resíduo de sua matéria e não permitindo que almas nascessem no mundo da humanidade, a fim de poderem permanecer como regentes. E os poderes, ou seja, os poderes dentro deles, que são as almas, passaram bastante tempo aqui fora. Eles, então, continuaram fazendo 2 ciclos constantemente. Quando desejei prosseguir com o ministério para o qual fui indicado por ordem do primeiro mistério, apareci no meio dos tiranos dos regentes dos 12 éons, paramentado com minha veste de luz, brilhando com grande intensidade, e não havia limite para a luz que me envolvia. 163. Na medida em que os homens disciplinam seus instintos e transcendem suas paixões, a matéria de seus corpos inferiores vai sendo purificada. É esta matéria purificada, ou seja, a luz de todos os regentes dos éons, da providência e da esfera, que é constantemente elevada ao pleroma por Melquisedeque e seus auxiliares. O refúgio, ou a substância não purificada, retorna para ser reutilizado em corpos de homens e animais. 164. O termo alma provavelmente está sendo usado de forma genérica, pois a matéria dos éons, providência e esfera é a astra L. 165. Melquisedeque é humano, progenitor ou arquétipo, da quinta raça raiz, a atual. O número do código de Melquisedeque, provavelmente está indicando o momento em que a quarta raça raiz completou seu ciclo e iniciou-se a manifestação da quinta raça raiz. Esta talvez seja a explicação para a menção de Jesus, de que o poder do alto retirou 1/3 do poder da esfera e da providência, pois, diz a tradição esotérica, que os habitantes da Atlântida, onde habitava a maior parte da quarta raça, desenvolveram e abusaram da magia a ponto de causar a destruição de seu continente. Nesta ocasião, é dito que a grande hierarquia teria retirado parte do poder astral, mágico desenvolvido pelos Atlantes. 69. Damas e os tiranos lutam contra a veste de luz. Quando aqueles tiranos viram a grande luz que me envolvia, o grande Adama 166, o tirano, e todos os tiranos dos 12 éons, todos juntos começaram a lutar contra a luz de minha veste, desejando restringi-la para seus propósitos, a fim de prolongar seu reinado. Fizeram isto, então, não sabendo contra quem estavam lutando. Jesus toma 1/3 do poder deles e muda seu percurso. Quando eles se amotinaram e lutaram contra a luz, então, por ordem do primeiro mistério, mudei os caminhos e os percursos de seus éons, os caminhos de sua providência e de sua esfera. 167. Fiz com que se voltassem por 6 meses em direção dos triângulos à esquerda e em direção dos quadrados e daqueles com aspecto e configurações octuplas, exatamente como eram antigamente. Porém, mudei sua rotação, ou seu aspecto, para outro nível e fiz com que se voltassem, por outros 6 meses, em direção às atividades de seus períodos de influência nos quadrados da direita, em seus triângulos e naqueles aspectos e configurações octuplas. E fiz com que ficassem muito confusos e perdidos no erro, juntamente com todos os regentes da providência e da esfera. Coloquei-os em grande alvoroço e, a partir de então,
não foram mais capazes de voltar-se para o resíduo de sua matéria para devorá-lo, a fim de que suas regiões pudessem continuar a existir e que eles pudessem permanecer muito tempo como regentes. Mas, quando retirei um terço de seu poder, mudei a sua esfera, para que passassem um período voltados para a esquerda e outro voltados para a direita. Mudei todo o caminho deles e fiz com que o seu percurso se acelerasse, para que pudessem ser rapidamente purificados e elevados. Abreviei o ciclo deles, tornei o seu percurso mais fácil, acelerando consideravelmente. E eles ficaram confusos em seu caminho e, a partir de então, não foram mais capazes de devorar a matéria do resíduo do que é purificado de sua luz. Eles não têm mais o poder de devorar sua matéria. Além disso, abreviei seus tempos e seus períodos, para que seja completado rapidamente o número de almas perfeitas que deverão receber os mistérios e ficar no tesouro de luz. Se eu não houvesse mudado seus percursos e não tivesse abreviado seus períodos, eles não teriam deixado nenhuma alma vir ao mundo, por causa da matéria de seu resíduo que eles devoravam, destruindo muitas almas. Por esta razão disse-lhes nesta ocasião, abreviei os tempos por causa dos meus eleitos, caso contrário nenhuma alma poderia ter sido salva. Abreviei os tempos e os períodos por causa do número de almas perfeitas que deverão receber os mistérios, ou seja, dos eleitos. Se eu não houvesse abreviado seus períodos, nenhuma alma material teria sido salva, mas teriam perecido no fogo que está na carne dos regentes. 168. Este é, então, o discurso sobre o qual me interrogastes com precisão. Quando Jesus terminou de dizer estas palavras a seus discípulos, eles se prosternaram de imediato, adoraram-no e disseram: Bem-aventurados somos além de todos os homens, porque nos revelaste estes grandes acontecimentos. 28. Os poderes adoram a veste de luz. Jesus, continuando mais uma vez seu discurso, disse a seus discípulos: Ouvi as coisas que me aconteceram entre os regentes dos 12 eons, seus regentes, senhores, autoridades, anjos e arcanjos. Quando viram, então, minha veste de luz, eles e seus sem par perceberam o mistério de seu nome, que estava na veste de luz que me envolvia. Prostraram-se todos juntos, adoraram a veste de luz que me envolvia e exclamaram, dizendo: Como o Senhor do Universo passou por nós sem que soubéssemos. E cantaram juntos louvores ao interior dos interiores. E todos seus poderes tríplices, seus grandes antepassados, seus sem-pais, seus autogerados e seus gerados, seus deuses, suas centelhas de luz e seus portadores de luz, numa palavra, todos seus grandes seres viram que o poder dos tiranos de sua região havia diminuído. Eles ficaram enfraquecidos e sentiram um medo enorme e incomensurável. Fitaram o mistério do nome deles em minha veste e procuraram vir adorar o mistério de seu nome que estava em minha veste, mas não puderam devido a 166 Adamas, o tirano, também referido como o poder com cara de leão, parece expressar o poder do egoísmo, que governa sobre os desejos e paixões. Ele é o inimigo natural da luz, insurgindo-se contra ela a fim de prolongar seu reinado. 167. O leitor deve estar sempre atento para o fato de que todo o relato de Pistis Sofia é simbólico e atemporal. Quem efetua as mudanças indicadas não é o Jesus histórico, mas sim o que ele simboliza, o poder do Logos atuando nos planos inferiores. O momento em que as mudanças radicais são efetuadas não é por ocasião da passagem do Mestre pelos diferentes planos após a sua grande iniciação, mas sim aquele momento cíclico de transição da quarta para a quinta grande raça raiz. 168. Na carne dos regentes significa que a entidade Kama manásica pereceria nas forças cósmicas inferiores. HP B. 70 Grande luz que me envolvia, mas adoraram um pouco afastados de mim. Adoraram a luz de minha veste e todos regozijaram-se, cantando louvores ao interior dos interiores. Os tiranos tornaram-se como os mortos. Quando isto ocorreu com os tiranos que estão entre os regentes, eles se enfraqueceram e desceram ao nível mais baixo de seus eons e ficaram como os homens do mundo que estão mortos, sem respiração, assim se tornaram no momento em que lhes tirei o poder. Em seguida, quando me afastei daqueles eons, todos os que estavam nos 12 eons ficaram juntos, presos dentro de suas ordens e realizaram suas atividades como eu havia determinado,
de forma a passarem 6 meses voltados para a esquerda, realizando suas atividades em seus quadrados, seus triângulos e para aqueles que estão em seus aspectos, e a passarem outros 6 meses voltados para a direita, para seus triângulos, seus quadrados e para aqueles que estão em seus aspectos. É desta forma, então, que vão prosseguir aqueles que estão na providência e na esfera. 29. Jesus entra no 13º Ion e encontra Pistis Sofia. Em seguida ascendi aos véus do 13º Ion. Quando cheguei aos seus véus, eles se afastaram abrindo-se para mim. Entrei no 13º Ion e encontrei Pistis Sofia 169 abaixo do 13º Ion, sozinha, sem nenhum deles com ela. Ela se encontrava naquela região chorosa e triste, porque não tinha sido levada ao 13º Ion, sua região no alto 170. E ela também estava aflita por causa dos tormentos que o autocentrado, que é um dos 3 poderes tríplices, havia lhe infligido. Mas isto, quando vos falar a respeito da expansão deles, contar-vos-ei o mistério de como estas coisas aconteceram. Sofia e seus poderes companheiros observam a luz. Quando Pistis Sofia me viu reluzindo extraordinariamente, envolto numa luz sem medida, ficou muito alvoroçada fitando a luz de minha veste. Ela viu o mistério do seu nome 171 em minha veste e toda a glória de seu mistério, pois antes estava na região do alto, no 13º Ion, mas estava acostumada a cantar louvores à luz superior, que havia visto no véu do tesouro de luz. 169. O leitor deveria estudar cuidadosamente o relato da queda de Sofia, como se encontra em Filosofumena, página 107, e compará-lo com o drama alegórico do texto que se segue. Será verificado que o primeiro e o último Ion feminino da duodécada são respectivamente Pistis e Sofia. A alma era o assunto central, e o conhecimento da alma o objeto de todos os mistérios antigos. Na queda de Pistis Sofia e na sua libertação por seu par, Syzygy, Jesus, vemos o drama sempre representado da personalidade sofredora e ignorante, que só pode ser salva pela individualidade imortal, ou melhor por seu anseio por ela. Ao lermos esta parte de Pistis Sofia, a misteriosa dualidade de Manas deveria ser sempre lembrada e esta chave aplicada em cada linha. Como a sabedoria era o fim de toda a gnosis, assim também o pivô de todo o ensinamento gnóstico era o chamado mito de Sofia. Quer interpretemos a alegoria do ponto de vista macro ou microcósmico, é sempre sobre a evolução da mente que os iniciados da antiguidade procuraram nos ensinar. A emanação e evolução de Mate na cosmogênese de Manas na antropogênese era sempre o estudo da grande ciência. O habitat de Sofia era no meio, entre os mundos superior e inferior, na Ogdóada. Abaixo se encontrava a Hebdômada, ou as 7 esferas, governadas por 7 hierarquias de regentes. Realmente a sabedoria construiu para si uma casa e apoiou-a em 7 pilares e ela está na mais elevada altura, ela se encontra no meio dos caminhos, pois ela assume seu lugar no portal dos poderosos, os regentes, ela guarda na entrada. Provérbios X, 1 2. Além disso, Sofia era medianeira entre a região superior e a inferior e, ao mesmo tempo, projetava os tipos ou ideias do pleroma no universo. Porém, porque deveria Sofia, que era inicialmente de uma essência pneumática, ou espiritual, estar no espaço do meio, em exílio de sua verdadeira morada? Este era o grande mistério que a gnosis procurava resolver. Vendo que esta queda da alma de sua pureza original a envolvia no sofrimento e na miséria, o objeto que os instrutores gnósticos tinham diante de si era idêntico ao problema do sofrimento que Gautama Sakyamuni determinou-se resolver. No entanto, a solução dos 2 sistemas era idêntica pelo fato de terem identificado a causa do sofrimento como sendo a ignorância e para removê-la indicaram o caminho do autoconhecimento. A mente devia instruir a mente, a reflexão autoanalítica devia ser a senda. A mente material, Kama Manas, devia ser purificada para tornar-se então una com a mente espiritual, Buddhi Manas. Na nomenclatura da gnosis, isto era expresso pela redenção de Sofia através dos Xistos, que a salvou de sua ignorância, agnoia, e sofrimentos. Não é surpreendente, então, que venhamos encontrar Sofia, considerada tanto como uma unidade como uma dualidade, ou mesmo como a mente cósmica com muitos nomes. HPB 170 Pistis Sofia é o par de Jesus. Os dois são,
portanto, aspectos de Manas, o grande princípio do homem, e poderiam ser considerados como o eu superior e o eu inferior. Tendo em conta que um mito é atemporal e que pela unidade os aspectos superior e inferior fazem parte de um mesmo ser, é possível que o relato de Jesus a caminho de sua glorificação no alto, provavelmente a quinta iniciação, é o relato de sua própria peregrinação como alma no mundo, ao longo de suas vidas. 171 nome, que não é nenhum nome, mas um som, ou melhor, um movimento. O mistério do Logos, verbo e vashi, sempre foi escondido no mistério dos nomes. Estes nomes, em qualquer língua ou em qualquer cultura representam permutações do nome inefável. Ver ainda capítulo 143. HP B. 71. Quando ela persistiu em cantar louvores à luz superior, todos os regentes que estão com os dois grandes poderes tríplices e seu invisível, que é seu par, e as outras 22 emanações invisíveis fitaram a luz, já que Pisti Sofia e seu par, juntamente com as outras 22 emanações perfazem as 24 emanações, que o grande antepassado o invisível e os dois grandes poderes tríplices haviam emanado. 30. Maria deseja ouvir a história de Sofia. Quando Jesus disse isto aos seus discípulos, Maria adiantou-se e disse: Meu Senhor, ouvi-te dizer anteriormente, Pisti Sofia 172 é uma das 24 emanações, como então ela não está na região delas? Mas tu disseste, eu encontrei abaixo do 13º Ion. A história de Pisti Sofia. Sofia deseja entrar no mundo luz. Jesus, respondendo, disse aos seus discípulos, quando Pisti Sofia estava no 13º Ion, na região de todos seus irmãos, os invisíveis, isto é, as 24 emanações do grande invisível 173 por ordem do primeiro mistério 174, Pisti Sofia fitou as alturas. Ela viu a luz do véu do tesouro de luz e ansiou alcançar aquela região, mas não conseguiu. E ela parou de realizar o mistério do 13º Ion e cantou louvores à luz do alto que havia visto na luz do véu do tesouro de luz. Os regentes odeiam-na por ter parado de realizar o seu mistério. Enquanto ela cantava louvores à região do alto, todos os regentes dos 12 eons que estão abaixo odiaram-na, porque ela havia parado de realizar os seus mistérios e porque havia desejado ir para o alto e ficar acima deles. Por esta razão, então, estavam furiosos com ela e odiaram-na. O grande poder tríplice autocentrado 175, que é o terceiro poder tríplice no 13º Ion, que havia se tornado desobediente, pois não havia emanado tudo o que estava purificado do seu poder interior, nem havia dado o que estava purificado de sua luz na ocasião em que os regentes deram a sua, porque ele desejava governar sobre todo o 13º Ion e sobre todos os que estavam abaixo dele. Autocentrado une-se aos regentes dos 12 eons e emana um poder com cara de leão para atormentar Sofia. Quando os regentes dos 12 eons ficaram furiosos com Pisti Sofia, que está acima deles, odiaram-na com toda intensidade. E o grande poder tríplice autocentrado, sobre quem acabo de vos falar, uniu-se aos regentes dos 12 eons e também ficou furioso com Pisti Sofia, odiando-a intensamente, porque ela havia pensado em ir para a luz que está acima dele. E ele emanou de si próprio um grande poder com cara de leão e, de sua própria matéria, emanou uma hoste de outras emanações materiais muito violentas, enviando-as para as regiões abaixo, para as partes do caos, para perseguirem Pisti Sofia e tirar-lhe seu poder, porque ela pensou em ir ao alto que está acima de todos eles e, além do mais, por ter cessado de realizar o mistério deles, lamentando-se constantemente. 172 Pisti Sofia é a alma humana. Os dois componentes de seu nome composto velam uma riqueza de conceitos. Pistis é a verdadeira fé advinda da total convicção oriunda do conhecimento direto da verdade, ou revelação interior. Seu valor gemátrico corresponde ao grande poder que impele aqueles que estão convictos, e ao Senhor. Por sua vez, Sofia, a sabedoria, que é o objetivo da missão da alma, expressa suas correspondências gemátricas por sua recíproca, 789 aproximadamente os dígitos 1268. Este valor corresponde à expressão coloquial. Por esta razão tudo isto ocorreu, a santidade de Deus, a grande substância de Deus e ao resultado da purificação por um duplo batismo,
X 173 O grande ancestral invisível, regente da região da esquerda, o 13º Ion. Vide a Cosmologia de Pisti Sofia, quadro na introdução. 174 Uma ordem do primeiro mistério expressa um aspecto do desabrochar do plano divino e leva consigo toda a força da natureza tríplice da divindade. 175 O poder tríplice autocentrado, como o próprio nome diz, é a personalidade egoísta e presunçosa, que procura sempre dominar todos os aspectos da mente para serem subservientes a seus desejos de autogratificação. 72 E buscando a luz que havia visto, e os regentes que permanecem, ou persistem, na execução do mistério, odiaram-na, e todos os guardas que estão nos portais dos éons odiaram-na também. 176 Aconteceu em seguida, por ordem do primeiro preceito. 177, que o grande poder tríplice autocentrado, que é um dos três poderes tríplices, perseguiu Sofia no 13º Ion, para fazer com que ela olhasse para as partes abaixo, para que pudesse ver naquela região seu poder de luz com cara de leão e ansiar por ele, indo àquela região, para que sua luz lhe pudesse ser retirada. 31 Sofia confunde o poder com cara de leão do autocentrado com a verdadeira luz. A seguir, ela olhou para baixo e viu o poder de luz nas partes abaixo. Ela não sabia que era o do poder tríplice autocentrado, mas pensou que vinha da luz que havia visto desde o princípio no alto, que era do véu do tesouro de luz. E pensou consigo mesma: irei àquela região sem meu par, se exigir. 178 E tomarei a luz fazendo dela éons de luz para mim, para que eu possa ir para a luz das luzes, que está no ponto mais alto do alto. 179 Ela desce aos 12 éons e daí para o caos. Pensando assim, partiu de sua própria região, o 13º Ion, e desceu aos 12 éons. Os regentes dos éons perseguiram-na, ficando furiosos com ela, porque havia pensado em grandeza. E ela saiu também dos 12 éons e veio para as regiões do caos e aproximou-se daquele poder de luz com cara de leão para devorá-lo. Porém todas as emanações materiais do autocentrado cercaram-na, e o grande poder de luz com cara de leão devorou os poderes de luz de Sofia, purificando sua luz e engolindo-a, sendo sua matéria lançada no caos. Existia no caos um regente com cara de leão, metade do qual é fogo e metade escuridão, que é Eldabat. 180 176 Quando a alma, ou a mente concreta, deixa de focalizar sua atenção no mundo dos desejos e das paixões e busca a luz do alto, ocorre um transtorno em sua natureza inferior, que estava habituada às vibrações pesadas do mundo e sente-se agora ameaçada pelo anseio espiritual da alma. Este é o ódio expresso pelos regentes. 177 A emanação do poder malévolo com cara de leão, o egoísmo, e a perseguição a Pisti Sofia, obedeciam à ordem do primeiro preceito, um aspecto do poder divino do primeiro mistério, indicando que a queda da alma na matéria ocorre de acordo com o plano divino do grande ciclo de manifestação. 178 Compare esta situação com o sistema valentiniano, em que Sofia gera sem seu par, bem como comentários sobre Eldabat, em que Eldabat gera sem uma fêmea, assim como Sofia havia gerado sem um macho. Daemon este Deus inversus. HPB 179 O egoísmo e a cupidez de Pisti Sofia, cega pela ignorância a ponto de confundir a luz da matéria com a luz do alto, são causas da queda da alma, pela qual esta pagará um alto preço. 180 Eldabat é idêntico ao Ptail do Codex Nazaraeus, o demiurgo do sistema valentiniano, o Proarchos dos Bardelitas, o grande arconte de Basílides e os Elohim de Justinus. E Eldabat, o filho do caos, era o filho de Sofia, a Shamot, na cosmogênese gnóstica, em outras palavras, o chefe das forças criativas e o representante de uma das classes de Pitris. Se considerarmos a Sofia acima, veja Valentino, como a caça e a Sofia abaixo, a Shamot, como seus planos inferiores, ou materiais, seremos capazes de entender por que Eldabat, o criador material, foi identificado com Jeová e Saturno e assim acompanhar a alegoria em Irineu, Adversus, Op. Cit. Livro I, Ch. Xv. E Eldabat, o filho de Sofia, gera um filho de si mesmo, sem a participação de nenhuma mãe, e seu filho,
por sua vez, outro filho, e este outro e assim por diante, até que 6 filhos são gerados, um do outro. Estes imediatamente começaram a lutar com seu pai pelo controle. Este, com raiva e desespero, fitou a purgação da matéria abaixo e, por meio de seus filhos, gerou outro filho, Ofiomorfos, com forma de serpente, o espírito de tudo, que é mais vil na matéria. Então, inflado de orgulho, ele se estendeu em sua esfera mais elevada e proclamou em voz alta: Eu sou Pai e Deus e não há ninguém acima de mim. Ouvindo isto, sua mãe exclamou: Não mintas, Yaldabaoth, pois o Pai de tudo, o primeiro Antropos, homem, está acima de ti, como também está o Antropos, o filho do homem. E Yaldabaoth, para impedir que seus filhos dessem atenção à voz, propôs que eles criassem um homem. Assim, os 6 fizeram um gigantesco homem, que ficou estendido na terra, movendo-se como um verme, o homem das primeiras rondas e raças. E trouxeram-no diante de seu pai Aldabaoth, que soprou nele o alento da vida e, desta forma, esvaziou-se de seu poder criativo. E Sofia ajudou neste desígnio, insuflando no homem uma centelha de luz divina obtida de sua mãe Sofia acima, para que pudesse recuperar os poderes de luz de Aldabaoth. Imediatamente o homem, possuindo a centelha divina, aspirou ao homem celestial, do qual ela lhe havia dotado. E Aldabaoth ficou com ciúme disto e gerou Eva, Lilith, para retirar de Adão seus poderes de luz. E os 6 espíritos estelares, cheios de paixão pela beleza de Eva, geraram filhos através dela. Vendo isto, Sofia enviou a serpente, a inteligência, para fazer com que Adão e Eva transgredissem os preceitos de Yaldabaoth, que, furioso, expulsou-os do paraíso, mandando-os ao mundo, juntamente com a serpente, 4ª ronda e 4ª raça. Simultaneamente, retirou dele seu poder de luz, para que este não ficasse sujeito também à maldição. E a serpente reduziu os poderes do mundo sob sua influência e gerou 6 filhos, que se opõem constantemente à raça humana, o motivo da queda de seu pai, a serpente. Adão e Eva tinham inicialmente corpos puramente espirituais, que gradualmente se tornaram cada vez mais grosseiros. Seu espírito também se tornou lânguido, pois eles não tinham nada a não ser o alento do mundo inferior que Yaldabaoth havia insuflado neles. Porém, finalmente, Sofia devolve-lhe seu poder de luz e eles despertaram para o conhecimento de que estavam nos 73 sobre quem vos falei muitas vezes. Quando isto aconteceu, Sofia tornou-se tremendamente fraca, e aquele poder de luz com cara de leão começou a trabalhar para retirar de Sofia todos seus poderes de luz, enquanto todos os poderes materiais do autocentrado cercaram Sofia, atormentando-a 180:32. Piste Sofia, lançando grandes gritos, lamentou-se à luz das luzes, que ela havia visto desde o princípio, em quem ela tinha tido fé, pronunciando este arrependimento 182, o primeiro arrependimento de Sofia, ó luz das luzes, em quem acreditei desde o princípio, ouve agora, então, ó luz, o meu arrependimento. Salva-me, ó luz, pois maus pensamentos 183 penetraram em mim. 2. Olhei, ó luz, em direção às partes inferiores e vi ali uma luz, pensando, irei àquela região para receber aquela luz. Fui e me deparei com a escuridão que existe no caos abaixo e não pude mais sair dali para ir à minha região, pois estava sendo atormentada por todas as emanações do autocentrado, e o poder com cara de leão arrebatou a minha luz interior. 3. Eu clamei por ajuda, porém minha voz não atravessou a escuridão 184. Olhei para o alto, para que a luz, em quem eu tinha tido fé, pudesse me ajudar. 4. Quando olhei para o alto, vi todos os regentes dos Eons, que em grande número me olhavam com desdém, regozijando-se com meu infortúnio, apesar de eu não ter feito nenhum mal a eles, odiavam-me sem motivo. Quando as emanações do autocentrado viram os regentes dos Eons regozijando-se com meu infortúnio, elas sabiam que os regentes dos Eons não viriam em meu socorro, e aquelas emanações, que me atormentavam sem razão, tomaram coragem e tiraram de mim a luz que eu não havia tirado delas. 5. Portanto, agora, ó luz da verdade, tu sabes que fiz estas coisas em minha inocência, pensando que o poder de luz com cara de leão pertencia a ti, e o pecado que cometi é notório diante de ti. 6. Não permitas mais que eu continue no despojamento, ó Senhor, pois tive fé em tua luz desde o princípio, ó Senhor, ó luz dos poderes, não permitas mais que eu fique sem minha luz. 7. Pois,
por tua causa e por causa de tua luz caí nesta opressão e estou coberta de vergonha. 8. E, por causa da ilusão de tua luz, tornei-me uma estranha aos meus irmãos, os invisíveis, e as grandes emanações de Barbelo. 9. Isto aconteceu comigo, ó luz, porque desejei fervorosamente tua morada, agora a ira do autocentrado se abateu sobre mim daquele que não ouviu tua ordem para emanar da emanação do poder dele porque eu estava no ion dele sem realizar o seu mistério. 10. E todos os regentes dos éons zombaram de mim. 185. Esta interessante alegoria, na qual a criatura torna-se mais elevada do que o Criador, só pode ser compreendida se for lembrada a identidade da essência do que está evoluindo com a essência da qual ela evoluiu. Compare, eu revesti-me de ti, tu és Mevana até o dia esteja conosco, quando te tornarás outra vez eu mesmo e outros, tu mesmo e eu, a doutrina secreta, e, Estância VIP, Sloka 7. Neste ciclo de emanações, aquilo que está acima torna-se aquilo que está abaixo e, assim, encontramos em Piste Sofia a referência de que Eldabalt está residindo no grande caos que é a escuridão exterior, onde, com seus 49 daimons, tortura as almas mais. Capítulo 145. Além disso, a semelhança entre Eldabalt e Sabalt e Adamas é tanta que, evidentemente, eles devem ser considerados como aspectos do mesmo poder. A riqueza peculiar da terminologia de Piste Sofia torna estas correspondências uma necessidade. HPB 181. Sofia é atraída, ou seduzida, pelo poder de luz com cara de leão, provavelmente o símbolo do egoísmo que impera no mundo. Quando isto ocorre, aproveitando o enfraquecimento da alma, os outros poderes, desejos, da natureza material inferior intensificam o assédio à alma. 182. No mito, este arrependimento de PS é apresentado como ocorrendo logo após o assédio dos poderes. Porém, um mito é atemporal. Na realidade, a alma permanece por muitas e muitas encarnações perdida no caos, iludida pela luz da matéria, as paixões, até tomar consciência de sua situação e, só então, passa a fazer o seu arrependimento. 183. As 5 primeiras estrofes do primeiro arrependimento de Piste Sofia indicam as causas de sua situação aflitiva, inocência, ignorância, que ocorre na ausência de conhecimento, falta de discernimento, ao confundir o poder do egoísmo com a luz do alto, maus pensamentos que retroalimentam o desespero da alma perdida no caos, o sentimento de impotência face aos tormentos dos regentes. 184. Quem recém desperta para a realidade espiritual fica apavorado com o fato aparente de que sua voz, clamando por ajuda, não alcança o objetivo, isto é, não encontra ajuda imediata. A ajuda, porém, vem sempre, mas a alma quase nunca se apercebe. 185. Os regentes dos éons representam os desejos e as paixões materiais, portanto, estão constantemente zombando das almas que sucumbem ao seu assédio. 74. 11. Fiquei naquela região lamentando-me procurando a luz que eu havia visto no alto. 12. E os guardas dos portais dos éons procuraram-me, e todos os que permaneciam em seu mistério zombavam de mim. 13. Porém, voltei-me para o alto em tua direção e tive fé em ti. Agora, portanto, ó luz das luzes, estou sendo atormentada na escuridão do caos. Se agora vieres me salvar, grande é tua compaixão, então ouve-me verdadeiramente, salva-me. 186. 14. Salva-me da matéria desta escuridão, para que eu não fique submersa nela e para que possa ser salva das emanações e dos malefícios do Deus autocentrado que me atormenta. 15. Não permitas que esta escuridão me submerja e não deixes que este poder com cara de leão devore inteiramente o meu poder. 187. Nem que este caos o encubra. 16. Ouve-me, ó luz, pois tua graça é preciosa, e tem condescendência de mim, segundo a grande compaixão de tua luz. 17. Não afastes de mim o teu olhar, pois estou sendo muito atormentada. 18. Apressa-te, ouve-me, salva meu poder. 19. Salva-me dos regentes que me odeiam, pois tu conheces minha opressão e o tormento de meu poder que retiraram de mim. Aqueles que me fizeram todas estas maldades estão diante de ti,
cuida deles de acordo com tua vontade. 20. Meu poder procurava em meio ao caos e à escuridão. Esperei que meu par viesse e lutasse por mim, mas ele não veio. Confiei que viria emprestar-me poder e não o encontrei. 21. E, quando procurei a luz, deram-me escuridão, e, quando procurei meu poder, deram-me matéria. 22. Agora, portanto, ó luz das luzes 188, que a escuridão e a matéria que as emanações do autocentrado trouxeram sobre mim voltem-se contra elas como uma cilada, e que elas se enredem aí, recebam sua recompensa, possam cair e não voltar para a região do autocentrado. 23. Que elas permaneçam na escuridão e não vejam a luz, que vejam o caos para sempre, e não permitas que olhem para o alto. 24. Traze sobre elas a tua vingança, e que teu julgamento seja feito sobre elas. 25. Não permitas, de agora em diante, que elas entrem na região de seu Deus autocentrado. Não permitas que as emanações do autocentrado penetrem em suas regiões, pois o Deus delas é ímpio e orgulhoso e achou que havia feito esta maldade por conta própria, não sabendo que, se eu não houvesse sido rebaixada de acordo com teu comando, ele não teria tido nenhuma autoridade sobre mim. 26. Porém, quando tu me rebaixaste, por teu comando, elas me perseguiram ainda mais e suas emanações acrescentaram dor à minha humilhação. 27. E tiraram de mim poder de luz e me atormentaram, com o fito de retirar toda a luz que havia em mim. Por tudo isto que fizeram comigo, não permitas que ascendam ao 13º Ian, a região da retidão. 28. Mas, não deixes que sejam incluídas entre aqueles que purificam a si mesmos e a sua luz e entre aqueles que se arrependeram prontamente, para que possam rapidamente receber mistérios na luz. 29. Pois elas tiraram a minha luz, o meu poder começou a diminuir e estou destituída de minha luz. 30. Agora, portanto, ó luz que está em ti está comigo 189, canto louvores a teu nome, ó luz, na glória. 186. A essência dos 13 arrependimentos de Pisti Sofia é a sua insistente lamentação por seus tormentos e pela perda de sua luz. Como já foi visto, toda a história de Sofia é narrada do ponto de vista espiritual, em que a alma sofre sempre que cede aos desejos e paixões, às aflições dos regentes, daí suas lamentações, pois as quedas são incontáveis durante a longa peregrinação da alma. 187. Quando P.S. fala em seu poder está se referindo à sua contraparte espiritual, a mente abstrata, que reside no tesouro de luz. Isto ficará claro mais tarde. 188. A luz das luzes expressa um tremendo poder, indicado por seu valor gemátrico equivalente a 7 vezes o número do superintendente da luz. E eu, 75, 31. Que minha canção 190 de louvor te agrade, ó luz, qual um excelente mistério que é recebido nos portais da luz, a qual aqueles que se arrependerem vão cantar, e cuja luz eles purificarão. 32. Agora, portanto, que todas as coisas materiais se regozijem. 191. Procurai a luz, todas vós, para que o poder de suas almas 192, que está em vós, possa viver. 33. Porque a luz ouviu as coisas materiais e não deixará nenhuma sem antes purificá-la. 34. Que as almas e as matérias louvem o Senhor de todos os éons e que as matérias e tudo o que está neles louvem-no. 35. Porque Deus há de salvar suas almas de todas as matérias e uma cidade 193 será preparada na luz, e todas as almas que forem salvas vão morar naquela cidade e herdá-la. 36. E as almas daqueles que receberem mistérios vão morar naquele lugar, e aqueles que tenham recebido mistérios em seu nome vão morar ali. 33. Após dizer estas palavras a seus discípulos, Jesus acrescentou: esta é a canção de louvor que Pisti Sofia pronunciou em sua primeira contrição, arrependendo-se de seu pecado e contando tudo o que lhe havia acontecido. Agora, portanto, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. 194. Maria mais uma vez se adiantou e disse: meu Senhor, meu ser interior de luz tem ouvidos e ouvi com meu poder de luz. 195. E teu espírito que está comigo faz-me ficar sóbria. Ouve-me, então, para que eu possa falar do arrependimento que Pisti Sofia expressou, falando de seu pecado e de tudo o que lhe aconteceu. Outrora, teu poder de luz havia profetizado a este respeito, através do profeta 196 Davi,
No Salmo 197:68, Maria interpreta o primeiro arrependimento do Salmo 68. 1. Salva-me, ó Deus, pois as águas alcançaram a minha alma. 198. 2. Estou afundando ou emergindo no lodo do abismo, e não havia poder, estou entrando no mais fundo das águas, e a correnteza está me arrastando. 3. Esgoto-me de gritar, minha garganta queima, meus olhos se consomem esperando pacientemente por Deus. 4. Mais do que os cabelos da minha cabeça são os que me odeiam sem motivo, são poderosos os que me perseguem violentamente. Eles me tiraram as coisas que eu não roubei. 189. Mesmo em seu desespero, Pisti Sofia mantém-se consciente de que a luz está tanto no alto como dentro de si. Seu primeiro nome, Pistis ou fé, é justificado pela sua confiança, a toda prova, na luz do alto, mesmo em meio aos tormentos dos regentes. 190. A canção na tradição judaica tinha o mesmo papel dos mantras na hindu, era um meio de invocação e sintonização com a harmonia do alto. 191. Os arrependimentos de PS são direcionados a cada um dos eons, ou regiões. Neste primeiro, direcionado ao eu mais baixo, as coisas materiais são invocadas e convidadas a encontrar a felicidade na busca da luz que se encontra no interior delas. 192. O termo alma significa aqui a essência interior das coisas materiais. 193. A cidade na luz da tradição judaica era Jerusalém do Alto, onde todas as almas salvas iriam morar e herdá-la. O valor gemátrico de Jerusalém é 864, que é equivalente ao mundo da verdade, ao lugar da igreja, e ao templo da eternidade. 194. Expressão frequente nos sinóticos. Vide por exemplo MC 4,9. 195. O poder de luz está relacionado gematricamente a João, o símbolo do poder do batismo. Esta relação matemática ocorre quando um quadrado é desenhado com uma área de 2583. Um triângulo desenhado sobre a base deste quadrado terá uma área de 1119. Para maiores detalhes vide anexo 3. 196. Expressão usual utilizada em quase todas as fórmulas de interpretação dos arrependimentos de PS. O poder de luz do mestre é uma entidade atemporal, a pura luz de Budi, que sempre existiu na unidade, e sempre se ocupou da instrução e da salvação dos homens. 197. A tradução dos salmos citados no texto foi feita de acordo com o texto original e, portanto, apresenta algumas diferenças com o texto da Bíblia canônica. 198. O leitor não deve se surpreender com a estreita correspondência entre as ideias expressas no salmo e aquelas proferidas no arrependimento de Pisti Sofia. Esta correspondência ocorre em todos os 13 arrependimentos e subsequentes 11 canções de louvor. Isto parece indicar que Jesus deseja tornar óbvio que a sabedoria salvífica sempre esteve à disposição da humanidade, que é renovada, periodicamente, com novas roupagens apropriadas ao povo que está sendo agraciado com esta nova e antiga revelação. A escolha dos salmos de Davi e das odes de Salomão para estas interpretações indicam que Jesus é um continuador da tradição dos profetas de Israel. 76. 5. Ó Deus, tu conheces minha loucura, meus crimes não estão escondidos de ti. 6. Que os que te servem não se envergonhem por minha causa. Ó Senhor, Senhor dos poderes. Que aqueles que te procuram não se envergonhem por minha causa, ó Senhor, Deus de Israel. 199. Deus dos poderes. 7. Por tua causa suporto insultos, a confusão cobre-me o rosto. 8. Tornei-me um estrangeiro aos meus irmãos, um estranho para os filhos de minha mãe. 9. Pois o zelo por tua casa me devora, e as reprovações dos que te reprovam recaem sobre mim. 10. Se me aflijo com jejum, isto se torna motivo de reprovação. 11. Se me visto com pano de saco, torno-me para eles um provérbio. 12. Os que se assentam à porta falam mal de mim, e os que bebem vinho fazem canções contra mim. 13. Mas eu estava orando a ti em minha alma, ó Senhor. Este é o momento de tua alegria, ó Senhor, na magnitude de tua misericórdia, atende realmente a minha salvação. 14. Tira-me da lama, para que eu não afunde e fique liberto dos que me odeiam e do mais fundo das águas. 15. Que a correnteza das águas não me arraste, não me engula o abismo, e o poço não feche sua boca sobre mim. 16. Responde-me, ó Senhor, pois tua misericórdia é beneficente. Volta-te para mim,
de acordo com a magnitude de tua compaixão. 17. Não escondas tua face ao teu servo, pois estou oprimido. 18. Atende-me depressa, dá atenção à minha alma e salva. 19. Salva-me de meus inimigos. Tu conheces o meu insulto, minha vergonha e minha infâmia. Meus opressores estão todos à tua frente. 20. Meu coração encontrou reprovação e desgraça. Procurei alguém que tivesse pena de mim, e nada. Procurei consoladores e não os encontrei. 21. Como alimento deram-me fel, na minha sede, fizeram-me beber vinagre. 22. Que a mesa deles seja armadilha para eles mesmos, obstáculo, retribuição e desgraça. 23. Subjuga-os para sempre. 24. Derrama sobre eles o teu furor, que o ardor da tua ira os atinja. 25. Que o acampamento deles fique deserto, e não haja morador em suas tendas. 26. Porque perseguem aquele que feriste e acrescentam dor à sua desgraça. 27. Acrescentaram iniquidade às suas iniquidades, que eles não tenham acesso à tua justiça. 28. Que sejam riscados do livro dos vivos e com os justos não sejam inscritos. 29. Quanto a mim, pobre ferido, que tua salvação, ó Deus, proteja-me. 30. Louvarei com um cântico o nome de Deus e o engrandecerei com ação de graças. 31. Isto agrada mais a Deus que um novilho com chifres e cascos. 32. Que os pobres vejam e se alegrem, busquem a Deus, para que o vosso coração viva. 33. Porque o Senhor ouve os indigentes, nunca rejeita os que estão no cativeiro. 34. Que o céu e a terra o louvem, o mar e tudo o que nele se move. 35. Pois, Deus vai salvar Sião, e as cidades de Judá serão reconstruídas. Habitarão lá e a possuirão. 36. A descendência dos seus servos a herdará, e nela habitarão os que amam seu nome. 34. Ao terminar de dizer estas palavras a Jesus em meio aos discípulos, Maria acrescentou: Meu Senhor, esta é a interpretação do mistério do arrependimento de Pistis Sofia. Quando Jesus ouviu essas palavras de Maria, disse-lhe: Excelente, Maria, abençoada, a plenitude, ou a plenitude de toda a bênção, tu que serás abençoada por todas as gerações. 35. O segundo arrependimento de Sofia. Jesus continuou e disse: Pistis Sofia continuou mais uma vez e entoou um segundo arrependimento 200, dizendo: 199. Deus de Israel está relacionado gematricamente com o Deus de Davi, com o Santo de Israel e, finalmente, com a terra prometida, Canaã. 77. Ó luz das luzes, em quem tive fé, não me deixes na escuridão até o fim do meu tempo. 2. Ajuda-me e salva-me por meio de teus mistérios, inclina teu ouvido em minha direção e salva-me. 3. Que o poder de tua luz me salve e me leve para os éons superiores, porque és tu que me salvarás e me conduzirás para o alto de teus éons. 4. Salva-me, ó luz, das garras desse poder com cara de leão e das mãos das emanações da deidade autocentrada. 5. Pois és tu, ó luz, em quem tive fé, em quem confiei desde o princípio. 6. E tive fé nela desde o momento em que me emanou, e foste tu mesmo que me fizeste emanar, e tive fé em tua luz desde o princípio. 201. 7. E quando acreditei em ti, os regentes dos éons zombaram de mim, dizendo: ela cessou o seu mistério. Tu és meu Salvador, tu és meu libertador e tu és meu mistério, ó luz. 8. Minha boca encheu-se de louvores, para que eu pudesse recitar o mistério de tua grandeza por todos os tempos. 9. Assim, ó luz, não me deixes no caos até o término do meu tempo, não me abandones, ó luz. 10. Porque todo o meu poder de luz foi-me retirado, e todas as emanações do autocentrado me cercaram. Elas desejam retirar completamente a minha luz e estão observando meu poder. 11. Eles estavam dizendo uns aos outros: a luz abandonou, vamos agarrá-la e retirar a sua luz. 12. Assim, então, ó luz, não te afastes de mim, retorna, ó luz, e salva-me das mãos dos impiedosos. 13. Que aqueles que querem retirar o meu poder prosternem-se e fiquem sem poder. Que aqueles que querem retirar meu poder de luz sejam envoltos na escuridão e mergulhem na impotência. Este, então, é o segundo arrependimento que Pistis Sofia pronunciou, cantando louvores à luz. 36. Quando Jesus terminou de dizer estas palavras a seus discípulos, falou: compreendestes de que forma vos falei? Pedro reclama de Maria. Pedro adiantou-se e disse a Jesus: meu Senhor, nós não podemos aguentar esta mulher,
pois ela tira a nossa oportunidade e não deixa nenhum de nós falar. 202, tendo falado várias vezes. Jesus responde, dizendo a seus discípulos, aquele em quem o poder de seu Espírito tiver aflorado, para que compreenda o que digo, adiante se fale. Mas, agora, Pedro, vejo que o poder 203 em ti. 200 Cada arrependimento de Pisti Sofia tem significado mais profundo do que sentir o pesar usual pelos erros cometidos. O termo grego empregado é metanoia, que, além do sentido corrente de arrependimento, implica numa mudança de estado mental. Este é o aspecto-chave para a libertação da alma, que é o centro de consciência do homem, na mente. Portanto, é pela mudança de estado mental que a mente transforma a mente até atingir a plenitude do homem perfeito, que resulta na libertação da alma. A importância da mudança de estado mental pode ser aquilatada pelo fato de 485 corresponder geometricamente ao valor do poderoso supervisor da luz. E como para reiterar isto, seu segundo arrependimento começa invocando a luz da luz que representa o poder cétuplo de eu, 7 multiplicado por 485 igual a 3.395. 201 O mito de Sofia descreve a peregrinação da alma, ao longo das eras, pelos mundos inferiores. O leitor poderá, portanto, achar estranho que Pisti Sofia tenha lembrança de sua visão da luz do alto, que ocorreu no princípio, ou seja, há muitas e muitas encarnações. Porém, o mito é atemporal e é narrado do ponto de vista espiritual interior. Esta lembrança da luz de Pisti Sofia é semelhante ao hino da veste de glória, em que o pai envia seu filho à terra distante para obter uma pérola preciosa, mas antes grava em seu coração uma mensagem. Mais tarde o jovem se deixa seduzir pelos habitantes do local, o Egito,